Museu da Mercedes-Benz. Um espetáculo suntuoso de arquitetura, um acervo de mais de 160 veículos dispostos em 16.500 metros quadrados de área de exposição, dividida em 9 níveis entrelaçados como uma dupla hélice de um DNA. Se você está na Alemanha e só tem tempo para um único museu de carros, esse é o seu destino. Porque, mais do que a história de uma marca, esse é o museu da história do automóvel e a sua evolução ao longo de quase um século e meio. A patente 37.435, de 29 de janeiro de 1886, de Carl Benz, representa a certidão de nascimento do automóvel em si. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos demais da nossa viagem na Alemanha com a Special Trip, porque por algum motivo a Mercedes não nos cedeu uma autorização para filmagem a tempo. Então nosso câmera teve de filmar discretamente, meio escondido, e eu não pude apresentar os carros no local. Em 1908, a Mercedes já carregava o DNA de sedãs de luxo que mantém até hoje, 117 anos depois. Esse é o 75 PS, o primeiro Mercedes produzido em série com motor 6 cilindros em linha, com nada menos do que 10,1 litros de deslocamento. Sim, motor 10.1. A carroceria aberta Touring, com 2 fileiras de bancos, era conhecida como duplo phaeton, termo que veio dos tempos das carruagens. Influenciado pelo design Art Deco e pelas altas velocidades possíveis nas Autobahn que foram construídas e inauguradas ao longo da década de 30, muitas marcas lançaram uma série de veículos streamlined, com a silhueta aerodinâmica em forma de gota, tal como essa limusine Mercedes-Benz 320. Essa era rendeu alguns dos automóveis mais belos e esculturais da história do design industrial, como o Bugatti Type 57 Atalante. Em 1968, a Daimler deu uma de Carroll Shelby e fez um hot rod de fábrica. Decidiu pegar o gigantesco V8 M100, que era utilizado na limusine Mercedes-Benz W100, e colocou nesse sedã W108 que a gente está vendo. Nasceu assim o 300 SEL 6.3, que seria equivalente a um S63 AMG de hoje em dia. Foi assim que nasceu, inclusive, o mito do nome V8 6.3 Mercedes, que a AMG voltou a explorar 40 anos depois com o famoso V8 aspirado M156, utilizados nos Mercedes AMG de 2006 a 2015. Com 2,7 milhões de unidades produzidas entre 1976 e 86, a família W123 evoluiu o conceito do antecessor W114 e estabeleceu de vez tudo o que conhecemos da Mercedes-Benz contemporânea. Essa perua diesel 300 TD foi caracterizada com acessórios e itens de viagens típicos de uma família bem-sucedida da Alemanha Ocidental. 3 anos depois do fim da produção do W123, o mundo testemunharia a queda do Muro de Berlim. Caminhão com motor de carro de corrida. Essa ideia absurda só poderia vir da Mercedes-Benz da década de 50. O Rennwagen Schnell Transporter utilizava o mesmo 6 em linha de 3 litros M186, que também estava no cofre do épico W194, o carro de corrida que foi o pai do asa de gaivota 300 SL. E do 300 SL, esse próprio caminhão utilizava algumas partes da carroceria. O M186, o motor utilizado pelo utilitário aí, usava uma configuração de cabeçote e comandos mais voltada para o torque, um pouco menos potente. Mas eram 192 cavalos, suficientes para levar esse caminhão carregado com um carro como esse 300 SLR a 170 km por hora de máxima. Note o cuidado com a aerodinâmica que esse caminhão mostrava e olha só o tamanho desse balanço dianteiro. O motorista ficava totalmente à frente do eixo dianteiro, algo inaceitável para os padrões de segurança que viriam alguns anos depois. O Ren Transporter original foi perdido e esse do museu é uma réplica exata feita conforme a documentação técnica. A Mercedes não dá muito detalhe, mas esse ônibus dos Correios austríaco O10.000 tem toda a cara de um veículo militar. Talvez uma conversão dos caminhões L10.000 utilizados na Segunda Guerra? Mera coincidência estilística dos ônibus O10.000 de forma geral terem essa cara, uma espécie de hiperdimensionamento para carregar cartas e encomendas? Olha, eu deixo essa para vocês.
Você sabia que as portas asas de gaivota do Coupé 300SL não nasceram por estética, mas sim por função? Por baixo dessa maravilhosa carroceria desenhada por Friedrich Geiger, nós temos uma estrutura triangulada toda tubular, similar ao do carro de competição W194, que precisou dessas portas justamente porque seria impossível entrar por uma porta convencional, porque o vão de entrada ia ficar muito, mas muito estreito. Na prática, o 300SL pode parecer um Gran Tourer de luxo, mas a verdade é que esse é um carro de corrida emplacada, uma espécie de Ferrari F40 dos anos 50, só que aqui sem ar-condicionado. Em 1957, a Mercedes decidiu criar uma versão Roadster do 300SL bem mais civil. Modificaram toda a estrutura tubular para permitir portas de abertura convencional, ao custo de alguma rigidez torsional, e até criaram um porta-malas, recurso ausente no Coupé. 300SLR Uhlenhaut Coupé, estrutura tubular, 8 cilindros em linha de 302 cavalos a 7.500 RPM, quase 300 km/h de máxima. Um carro de corrida fantástico que nunca pôde mostrar o seu valor nas pistas por uma tragédia. Esse projeto foi desenvolvido para o campeonato de 1956 dos carros Sport, uma evolução do Roadster 300SLR que o Stirling Moss e Dennis Jenkinson venceram a milha de 55, mas agora com uma carroceria coupé, muito mais aerodinâmica, com diversas melhorias técnicas. Mas a tragédia que ocorreu nas 24 horas de Le Mans de 1955, como muitos sabem, levou a Mercedes-Benz a abortar todo o seu programa de automobilismo por décadas. E com isso, o 300SLR 1956 nunca competiu, mas 2 unidades já tinham sido construídas. E com isso, o diretor de competições da Mercedes-Benz, Rudolf Uhlenhaut, passou a usar essas unidades como daily driver, e por isso o modelo recebeu o apelido de Uhlenhaut Coupé. Em maio de 2022, uma das 2 unidades foi arrematada em um leilão pela quantia faraônica de 135 milhões de euros, fazendo desse o automóvel mais valioso da história. Um dos carros mais colecionáveis da Mercedes-Benz, o W103 é o sucessor do conceito inaugurado na versão Roadster do 300SL Asa de Gaivota que a gente viu há alguns minutos atrás, mas aqui renascido como um automóvel de rua, sem as complicações originárias de uma estrutura de carro de corrida. Seu design era menos rebuscado, seguindo a tendência da década de 60, e era um carro muito mais prático. O apelido Pagoda veio da capota rígida opcional que tinha uma silhueta similar à dos templos asiáticos. O fim da década de 90 foi uma época mágica para a Mercedes, porque combinava a tradicional engenharia hiperdimensionada dos alemães, a incorporação oficial da AMG na corporação em 1999 e uma era do design que combinava o tradicional com o moderno. E esse é um dos seus frutos mais belos dessa época, o C32 AMG Touring. Essa unidade em especial atendeu a Fórmula 1 como carro médico entre 2001 e 2003. O quanto que a Fórmula 1 pode mudar em 4 décadas? Esse é o McLaren Mercedes MP4/14 de 1999 com um V10 de 800 cavalos e 17.600 RPM. Um ícone da era aerodinâmica da Fórmula 1, com materiais exóticos em todos os cantos, do berílio dos pistões à fibra de carbono usada em todo o seu monocoque. E esse que vocês estão vendo é o W196R, que dominou os campeonatos de 54 e de 55. Motor central dianteiro 8 linhas, sistema de freios a tambor, estrutura de aço tubular, um tanque de combustível exposto de quase 200 litros, posição de pilotagem alta como quase de um carro de rua atual. O que tinha em comum entre os 2 carros? Talvez o sistema de cubo rápido das rodas e a cor, e nada mais. Falando em cores, foi justamente esse prateado que rendeu a Mercedes-Benz o apelido de flechas de prata, combinando a sua dominância no automobilismo entre as décadas de 30 e 50 com a cor nacional utilizada pelas equipes alemãs como a Mercedes e a Auto Union nas provas internacionais. O último piso da nossa visita ao Museu das Mercedes-Benz é forrado de carros de corrida de todas as eras. Estrelas da DTM, da Fórmula 1, tanto da era pré-tragédia de 55 quanto do seu retorno oficial às competições, caminhões de corrida, um local dos sonhos. Pena que não é possível passear entre essas estrelas para admirarmos com mais detalhe cada um desses carros. Nos resta observar de longe, admirando esse céu estrelado em plena luz do dia. Agora, uma curiosidade: originalmente o branco é que era a cor definida para os carros alemães nos Grand Prix, mas mesmo na década de 30 a Mercedes e a Auto Union decidiram não seguir o acordo e usaram suas carrocerias de alumínio polido, sem pintura nenhuma.
Talvez por benefício de alívio de peso, ou talvez uma inspiração na estética da aeronáutica. A verdade, a gente nunca vai saber.